Nesse trecho final do capítulo 44 de Jeremias, marca o encerramento da missão profética de Jeremias para o povo de Judá. O capítulo se encerra com a condenação total do remanescente devido à sua obstinação idolatra, a adoração à Rainha do Céu e a rejeição aberta da palavra de Deus. O juízo é decretado, a morte no Egito pela espada e pela fome. O sinal da queda de Faraó, Ofra, serve como prova concreta de que o poder que eles buscavam como refúgio será destruído, validando a total e inegável autoridade da profecia de Jeremias. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 44, dos versículos 24 ao 30. Jeremias acrescentou a respeito do povo e das mulheres: Escutai a palavra do Senhor, povo de Judá que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vós e vossas mulheres, fazei com as mãos o que diz a vossa boca. Dizeis: cumpriremos as promessas de oferecer incenso e libações em honra da Rainha do Céu. Pois bem, cumpri vossos votos, mantende vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais no Egito. Eis, diz o Senhor, pelo meu grande nome eu juro. Esse nome não será mais pronunciado em todo o Egito, por nenhum homem de Judá, dizendo, pela vida do Senhor Javé: vou ocupar-me com eles para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito perecerão pela espada e pela fome, até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapar à espada voltará do Egito para Judá. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que predição se há de consumar, se a minha ou a deles. Eis o sinal, oráculo do Senhor, pela qual reconhecerei que aqui mesmo me lançarei contra vós, a fim de que saibais que minha predição se há de cumprir com certeza para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor: vou entregar o faraó Ofra, rei do Egito, aos seus inimigos e àqueles que lhe querem roubar a vida, assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que lhe procurava tirar a vida. O capítulo 45 de Jeremias serve como epílogo pessoal para a seção histórica do livro. Ele reafirma o tema da fidelidade e do sofrimento do servo de Deus em tempos de apostasia. A angústia de Baruque prova a seriedade das profecias de Jeremias. Lembra que em tempos de crise espiritual, os servos de Deus não devem buscar grandes coisas pessoais. A recompensa do fiel não é prosperidade, mas a preservação da sua vida, sua alma, em meio à destruição. Jeremias capítulo 45. Eis a mensagem que o profeta Jeremias enviou a Baruque, filho de Neerias, quando este escreveu todos esses oráculos ditados pelo profeta, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a teu respeito, Baruque. Tu exclamas: desgraçado de mim, porque o Senhor acumula sobre mim tristezas e dores. Desfaço-me em gemidos e não encontro repouso. Eis o que lhe dirás, oráculo do Senhor: vou destruir o que havia construído, arrancar o que havia plantado, e isso em toda esta terra. E tu reclamarias para ti grandes favores? Não o peças, porque sobre todas as criaturas vou fazer recair o flagelo, oráculo do Senhor. Mas eu te conservarei a vida como espólio em todos os lugares para onde fores. O capítulo 46 de Jeremias é um oráculo que é dividido em duas profecias principais, ambas predizendo a derrota do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Neste capítulo, estabelece a soberania de Deus sobre as potências mundiais. O Egito, uma nação em que Judá frequentemente confiava, é condenado a ser esmagado pela Babilônia. A principal função deste oráculo é mostrar que Deus é fiel em julgar o mundo, que é o Egito, e fiel em corrigir e restaurar seu próprio povo, que é Israel. Jeremias, capítulo 46. Sobre o Egito, contra o exército do faraó Necão, rei do Egito, que se encontrava nas margens do rio Eufrates, em Carquemis, e que foi batido por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês ao combate. Atrelai os cavalos, cavaleiros montai, ponde os capacetes, em forma, empunhai as lanças, revesti vossas couraças. Mas que vejo? Estão aterrados em plena derrota.
São batidos seus guerreiros e fogem desvairados, sem olhar para trás. De todos os lados o terror, oráculo do Senhor. O mais ágil não se pode salvar, e não escapará o mais forte. Ao norte, às margens do Eufrates, cambaleantes enlouquecem. Quem surge ao longe, semelhante ao Nilo? Qual rio de águas encapeladas? É o Egito que sobe, semelhante ao Nilo. Qual rio de águas encapeladas? E ele clama: dilato-me e inundarei a terra, tragando cidades e habitantes. Avante, cavalos, carros, precipitai-vos. Em marchas, guerreiros, homens da Etiópia e da Lídia, que empunhais o escudo, e vós, lídios, que reteçais o arco. Chegou o dia do Senhor Javé dos Exércitos, dia da vingança em que arruinará seus inimigos. Devorará a espada até fartar-se, abeberando-se de sangue. É a imolação ao Senhor, Javé dos Exércitos, ao norte, às margens do Eufrates. Sobe a Galaade em busca de bálsamo, virgem, filha do Egito. É em vão que aplicas remédios, pois que para teu mal não há cura. Conhece as nações tua vergonha, e se espalham pela terra teus clamores. Chocam-se guerreiro contra guerreiro, e ambos se arruinam. Eis a palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta Jeremias, referente à vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao Egito para atacá-lo. Anunciai no Egito, clamai em Magdol, em Mênfis e em Táfnis. Erguei-vos, estai prontos, pois que a espada faz devastações em torno de vós. Por que foram derribados os teus valentes? Não puderam eles resistir, pois era o Senhor quem os precipitava. Multiplicou os que oscilavam, fazendo-os cair uns sobre os outros, a exclamar: vamos reunir nosso povo, nossa terra natal, a fim de fugir da espada devastadora. E bradam: o faraó, rei do Egito, está perdido. Deixou passar o tempo favorável. Pela minha vida, oráculo do rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, como Tabor se realça entre as montanhas, qual o Carmelo dominando o mar, aproxima-se o inimigo. Prepara tua bagagem para o exílio, filha do Egito, que mora nesses lugares, porque Mênfis vai tornar-se deserto, lugar devastado e ermo. A uma novilha formosa assemelha-se o Egito, mas eis que do norte a mosca sugadora precipita-se sobre ela. Os mercenários que aí viviam, como bezerros cevados, fogem também em massa, impotentes porque o dia da desgraça veio sobre eles. É a hora do castigo. Sua voz assemelha-se à serpente que sibila, quando chega em tropel, abatendo-se sobre ela com machados, quais lenhadores. E abaterão suas florestas, oráculo do Senhor, de árvores sem conta. São, porém, mais numerosos que gafanhotos, e ninguém pode contá-los. Confundida, encontra-se a filha do Egito, entregue assim nas mãos de um povo do norte. Disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou lançar-me contra a mão de Tebas e contra o faraó, o Egito, seus deuses e reis, contra o faraó e os que nele confiam. Eu os entregarei nas mãos daqueles que querem roubar a vida, Nabucodonosor, rei da Babilônia e sua gente. E depois disso, como outrora, será ainda habitado o Egito, oráculo do Senhor. Tu, porém, Jacó, servo meu, não temas, Israel, não te enches de pavor. Vou trazer-te da terra longínqua e livrarei tua raça da terra do exílio. Jacó tornará a viver em segurança, sem que ninguém mais o inquiete. E tu, Jacó, meu servo, não te aflijas, pois estou contigo, oráculo do Senhor. Aniquilarei todas as nações para onde te desterrei. A ti, porém, não te aniquilarei, mas eu te castigarei com equidade e não te inocentarei. No capítulo 47 de Jeremias, afirma o controle soberano de Deus sobre todas as nações, mesmo aquelas que não estão diretamente envolvidas no drama de Judá e Babilônia. A Filisteia, com suas cidades costeiras, Gaza, Ascalon, será destruída pela torrente que sobe do norte, Nabucodonosor. O oráculo é um lembrete para Judá de que, embora Deus os estivesse castigando, ele também estava julgando todas as nações que os oprimiam. Jeremias capítulo 47. Eis a palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes que o faraó se apoderasse de Gaza. Assim fala o Senhor: veja as águas que se levantam do norte, semelhantes a uma torrente que transborda, submergindo a terra e o quanto ela contém, a cidade e seus habitantes. Lançam gritos os homens e clama a população inteira.
ao estrépito das patas dos corcéis, do estrondo dos carros e do ranger das rodas. Os próprios pais nem olham mais para os filhos, e alquebrados deixam pender os braços. É que surgiu o dia da destruição dos filisteus, e de Tiro e Sidônia será tirado o que lhe resta de aliados, porque o Senhor vai arruinar os filisteus e os restos da ilha de Cáfto. Gaza raspou a cabeça, Ascalon está aniquilada como o vale que a cerca. Até quando farás em ti incisões? Quando repousarás espada do Senhor? Entra na tua bainha, acalma-te, não te agites mais. Como descansará, porém, se o Senhor lhe deu ordens? É contra Ascalon e as costas do mar que a dirigiu. No capítulo 2 de 1 Timóteo, estabelece princípios essenciais para o culto comunitário e a vida eclesiástica, o caráter universal da oração e da salvação, a necessidade de paz e pureza entre os homens, e a ordem modesta na conduta e nos papéis das mulheres, no ensino e na autoridade. 1 Timóteo, capítulo 2. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. E deste fato digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém a mulheres que professam a piedade. A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Não permito à mulher que ensine nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher, que enganada se tornou culpada de transgressão. Contudo, ela poderá salvar-se, cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Nesse trecho do Salmo 108, marca um ponto crucial de humildade e dependência total de Deus. Em fase da justiça humana, falha e da sua própria miséria, pobreza, ferida, fraqueza física, o salmista clama a Deus, baseando seu pedido de salvação unicamente na benigna misericórdia divina e não na retribuição que ele deseja para seus inimigos. Ele apresenta sua profunda dor como razão para a intervenção de Deus. Salmo 108, dos versículos 20 ao 25. Esta a paga do Senhor, aqueles que me acusam e que só dizem mal de mim. Mas vós, Senhor Deus, tratai-me segundo a honra de vosso nome. Salvai-me em nome de vossa benigna misericórdia, porque sou pobre e miserável. Trago dentro de mim um coração ferido. Vou me extinguindo como a sombra da tarde que declina. Sou levado para longe como gafanhoto. Vacilo-me os joelhos à força de jejuar, e meu corpo se definha de magreza. Fizeram-me objeto de escárnio, abanam a cabeça ao me ver. Nesse trecho do capítulo 25 de Eclesiástico, nos oferece um contraste notável. Celebra a mulher virtuosa como a maior bênção terrena, o ápice da felicidade e um dom de Deus. Volta à realidade da mulher má como a fonte das maiores tristezas e exorta a vigilância e ao controle sobre as esposas e filhas para preservar a honra. Este é um dos temas mais recorrentes na literatura sapiencial, a escolha crucial entre a esposa virtuosa e a esposa má, que determina o destino e a paz de um homem. Eclesiástico capítulo 25, dos versículos 27 ao 36. Como uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim a mulher tagarela para um marido pacato. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobices uma mulher pela sua beleza. Grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia, sua desordem.
Se a mulher tiver o mando, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste e chaga de coração. Eis o que faz uma mulher maldosa. Mãos languidas, joelhos que se dobram. Eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. Não deis à tua água a mais ligeira abertura, nem à mulher maldosa a liberdade de sair a público. Se ela não andar sob a direção de tuas mãos, ela te cobrirá de vergonha na presença de teus inimigos. Separa-te do seu corpo, a fim de que não abuse sempre de ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.